Irmãos, eu vou pedir para vocês já abrirem a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 3. Semana passada, o culto da noite, na semana passada, nós começamos a estudar os versos 7 a 10 do capítulo 3. Como eu expliquei semana passada, eu fiz uma primeira parte e hoje eu vou fazer a segunda parte desse texto, no mesmo texto, né? Mas semana passada nós focamos mais nos versos 7 e 10, falando mais do dia do Senhor, e hoje nós vamos focar mais nos versos 8 e 9, falando da questão do tempo de Deus. Então esse vai ser o foco maior de hoje. Então, só lembrando, né, você já está com a sua Bíblia aberta, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, pouco antes da sua morte, para ajudar aqueles irmãos que estavam lidando com o problema de falsos mestres inseridos ali no seu meio, tentando, de fato, fazer com que eles deixassem de crer na palavra que havia sido pregada e que eles já conheciam. Basicamente era isso. Eram muitas mentiras sendo ditas, né? Então, no capítulo 1, Pedro ele vai lembrar aqueles irmãos a respeito da sua fé, daquilo que eles haviam crido, do evangelho que um dia eles haviam crido, e de como que esse evangelho era suficiente para que, de fato, eles pudessem descansar e confiar. Mas eles estavam sendo atacados. E aí, no capítulo 2, ele vai entrar e falar diretamente sobre os falsos mestres, quem eles eram, o que eles faziam, o que eles ensinavam, qual que era a mentira deles, e dando um retrato bem claro de quem eram esses falsos mestres. E no capítulo 3, que é onde a gente está agora, ele vai passar a nos mostrar uma das grandes implicações daquilo que Jesus havia ensinado e que aqueles falsos mestres estavam deturpando, que um dia Cristo voltaria, como nós cantamos agora há pouco. Os falsos mestres diziam, Cristo não vai voltar. Ele já veio, vocês viram, ele tentou, ele explicou, não deu certo, ele morreu, né? Acabou. Ele não vai voltar. Era mentira. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito, ele escreve lembrando, ele vai voltar, e essa volta dele implica, de fato, saber que ele vai voltar, e isso é certo, implica em uma mudança de vida. Não tem como você viver sabendo que ele vai voltar sem que você, de fato, seja mudado, e sem que isso tenha algo de prático na forma como você enxerga a vida, seja nas práticas de boas obras, de santidade ou de descanso, como o Gabriel leu quando ele leu o Salmo 15, no início do culto. Então, esse é o ponto. E nos versos 1 a 6, ele falou sobre a questão de como que a gente precisava firmar o nosso entendimento na palavra. Porque eles estavam tentando, os falsos mestres, fazer com que aqueles homens, aquela igreja, não prestasse tanta atenção na palavra. Eles estavam trazendo outras coisas. Não preste atenção, isso aí está errado. E ele, Pedro, inspirado pelo Espírito, vai dizer, não, vocês precisam se lembrar daquilo que vocês já sabem. A palavra de Deus. E a palavra de Deus tem promessas. E cada promessa que está ali vai se cumprir. E uma delas, e talvez a mais magnífica de todas, que a gente ainda espera, é a promessa da volta do nosso Senhor, da consumação dos tempos. Vamos ler juntos? Acompanhe aí na sua Bíblia. Versos 7 a 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A gente dividiu, né, esses versos 7 e 10 em dois sermões, o primeiro semana passada dos versos 7 e 10, e o outro hoje, os versos 8 e 9, falando do tempo de Deus. Só para a gente lembrar, porque nesse caso é importante, a gente está continuando o sermão passado, né? Então, semana passada nós falamos o quê? Alguns não estavam. Primeiro, os ímpios serão definitivamente condenados. E essa condenação é o julgamento final que vai enviar essas pessoas que rejeitaram a Cristo para o inferno, para uma condenação definitiva até sempre, né? Não vai ter um fim isso. Segundo ponto, ninguém sabe quando vai ser esse dia. Esse é um outro ponto que Pedro traz.
Paulo falou isso, Jesus Cristo falou isso. Ele virá como um ladrão, ele vai ser um dia repentino e inesperado. Por isso que a gente nunca deve pensar em marcar datas, mas está sempre preparado. É como o ladrão. Você não sabe se vai vir, quando. Nesse caso, vai vir, mas a gente tem que estar pronto. A questão do fogo, o grande fogo que a gente leu, né? Falando da linguagem apocalíptica mesmo, né? Que a gente falou aqui desse estrepitoso estrondo, com os elementos se desfazendo abrasados, essa linguagem apocalíptica, falando desse fogo, que é um fogo que sim é destruidor, mas ele é também restaurador. Porque toda a natureza, toda a criação, ela caiu junto conosco. Por causa do nosso pecado, toda a criação pecou. Vamos pensar assim, não que ela pecou, mas ela sofre as consequências da queda e ela geme, como Romanos vai dizer, e por isso, quando o Senhor voltar, esse fogo destruidor, ele vai purificar toda essa terra e toda a criação. Tudo vai ser revelado, ou seja, todas as obras de todos nós vão ser expostas, a gente tem que lembrar disso, nós não vamos ser condenados, mas Coríntios vai dizer para nós, Paulo aos Coríntios vai dizer que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, só que nós teremos um advogado, nós teremos Cristo diante de nós ali, e, de fato, sendo aquele que nos redimiu, o nosso advogado, o nosso Salvador diante de nós, e a gente pode ter esse descanso. Mas toda a verdade vai ser manifesta. E aí eu quero fazer só uma pequena ressalva para que não haja nenhuma confusão. Semana passada, ao falar desse tema, eu comentei que no dia do juízo, todas as nossas obras, tudo vai ser revelado, né? E eu citei de relance o texto de Filipenses, né, falando do escrito de dívida que pesa contra nós e que é rasgado por Cristo. Só para que não haja dúvidas, tá, irmãos? Esse escrito ele já foi rasgado na cruz. Ele não vai ser rasgado novamente. Quando a gente fala do dia do juízo, vai ser o dia em que todas as coisas vão ficar patentes, claras para todos. Nesse dia, aquilo que já foi feito na cruz, por todos. Porque é interessante isso, quando Cristo morre na cruz, ele morre por pecados de pessoas que já haviam morrido, por pessoas que estavam vivas naquela época e os que vieram depois, os que ainda vão vir. Mas naquele dia, no grande dia do juízo, tudo vai ser exposto. E nós vamos ver todos aqueles que são os salvos, os que são os não salvos, todos eles vão ser demonstrados ali. Então, não é que vai acontecer de ser rasgado ali, já foi rasgado lá na cruz, o escrito de dívida já foi cancelado. Eu estou só falando para que não haja dúvida alguma, caso alguém tenha ficado, né? Os ímpios serão condenados, ninguém sabe quando será esse dia, o grande fogo, tudo será revelado. E aí, sobre esse tópico, né, depois, pensando, alguns irmãos haviam comentado que talvez tinha ficado meio dúbio, né? Eu fui ouvir, de fato não ficou muito claro, por isso que eu achei melhor trazer para os irmãos, mas aí eu lembrei de um outro texto que eu falei, eu não citei esse texto, eu vou citar hoje. Mateus 25, 31 a 34, falando agora para os crentes, para aqueles que creem, que um dia a gente vai estar diante desse tribunal. Mas, como eu disse semana passada, temos motivos para desespero, para medo? Não. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, a gente está falando desse grande dia, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí no verso 46, depois ele fala dos ímpios, né? E ele fala assim: e esses, os ímpios, irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Essa é a grande realidade. O escrito já foi rasgado, nesse dia tudo isso vai ficar claro. Hoje alguém pode duvidar que eu sou crente ou que algum irmão aqui é crente. Naquele dia, todos nós seremos, de uma maneira bem clara, expostos. Foi salvo. Foi essa pessoa são dos meus, é um dos justos, foi um daqueles que foram salvos pelo Senhor. E, por fim, a restauração de todas as coisas. Não destruição. Deus não vai destruir o universo que ele criou de forma definitiva, mas vai passar por um processo de destruição, visando a renovação, a purificação. E essa é a grande questão. Nós vamos viver novamente em novos céus e nova terra, onde habita justiça, a gente vai falar mais sobre isso, mas vai ser terra mesmo, vai ter corpo mesmo, como a gente já falou. Então, se você é crente, você deve estar pronto para viver em obediência a Deus,
E esse vai ser um dia de alegria, um dia de cura, um dia de uma grande paz. Apesar de ser um dia grandioso e terrível, mas vai ser um dia maravilhoso. Agora, se você está distante do Senhor, fora do Senhor, melhor dizendo, não tem um meio termo. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. E nesse dia isso vai ficar claro. Eu acho, naquele dia vai ser tudo muito claro. E aí a gente tem que estar preparado para isso. E agora falando do tempo de Deus. A gente já viu anteriormente que os falsos mestres, eles escarneciam, zombavam. Escarnecer é tirar sarro, tá? Zombavam dos cristãos, dizendo o quê? Lá no verso 4, se você está com a Bíblia aberta em 2 Pedro 3, está escrito lá. Eles diziam assim, onde que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o que estava acontecendo aqui? Por trás dessa zombaria deles estava o fato de que, vamos pensar, Jesus ele já havia morrido aqui, nessa época, e ressuscitado há mais ou menos uns 30 anos. Basicamente é isso. Naquele contexto, especialmente naquele contexto da primeira geração de cristãos, muitos deles criam de fato que Jesus voltaria ainda na geração deles. Eles viram, porque assim, as promessas estavam se cumprindo. A gente nem vai entrar nesse mérito hoje, porque de fato é algo um pouco mais difícil, mas assim, lembra quando a gente tem o grande discurso de Cristo, o discurso escatológico dele, falando lá em Marcos, em Mateus, e falando de um grande dia, de um dia terrível, de um dia de destruição. Hoje, quando a gente olha, a gente sabe que quando Jesus está falando ali, ele está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma profecia que ela tinha duplo cumprimento. Um cumprimento era a destruição de Jerusalém. O outro cumprimento era o grande dia do juízo. Essas pessoas aqui, elas estavam vivendo antes ainda da destruição do templo. Eles não sabiam ainda o que estava acontecendo, o que queria acontecer. Hoje, para nós, é mais fácil. Ok? Mas para eles, não. Eles estavam muitos esperando o Senhor voltar. Só que o Senhor não tinha voltado ainda, 30 anos já haviam se passado, e as pessoas estavam morrendo. 30 anos se passam, pessoas morrem. Estevão já havia morrido, Tiago já havia morrido, irmãos estavam morrendo, e aqueles homens, aqueles falsos mestres, eles aproveitavam toda vez que alguém morria, devia ser um momento, não para consolo, um momento para o quê? Para zombaria. Olha lá, mais um morreu e nada, hein? Não vai voltar não, esse Jesus não vai voltar, vocês ainda estão acreditando nisso? Então era essa uma das formas que eles agiam para tentar minar a confiança, a alegria, o consolo e o descanso da igreja. As promessas estavam ali, mas eu não estou vendo, se eu não estou vendo, não está acontecendo. E eles escarneciam, zombavam. Então eles atacavam as promessas. E a questão é, o que eles deviam dizer? Deus esqueceu. Jesus estava errado, ele achava que ia acontecer, mas não ia. O cara é joia, bacana, mas ele não tinha noção das coisas. A gente fala assim, nossa, você está exagerando. De fato, eu não sei o que eles diziam, mas muitas pessoas hoje tratam Jesus como se fosse simplesmente isso, um grande mestre de moral, uma pessoa muito correta, muito adequada, muito, muito boa, mas que não era Deus, que não ressuscitou, que não fez milagres. Isso tudo é mentira. Mentiras que são contadas hoje e que eram contadas naquela época. E aqui a gente vai, então, tratar de alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero tratar diante dessa questão que eles trouxeram aqui, e que Pedro vai responder agora nos versos 8 e 9, primeiro, o tempo de Deus não é tempo de homem. O tempo de Deus não é tempo de homem. Deus não se esqueceu. Deus não estava atrasado. Jesus Cristo não falou nada errado. Todas as promessas deles se cumpriram e vão continuar se cumprindo. Porque palavras como atraso, o retardo é como um atraso, essas palavras elas não se aplicam a Deus. Olha o que está lá no verso 8. Há todavia uma coisa, amados, e aí Pedro está deixando bem claro para aqueles irmãos, porque eles estavam debaixo, lembra do que eu acabei de falar, os falsos mestres estavam em cima deles. Não vai voltar não, deve estar atrasado. Isso aqui possivelmente dito até em tom de zombaria, Jesus deve estar atrasado. E o que ele vai dizer? Há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui é interessante, porque lembra que eu falei algumas pregações atrás, quando a gente falou do verso 1 a 6. Pedro ele usa muito a palavra lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Apontando para quê? Para a Bíblia. Vocês têm que se lembrar das Escrituras. Mais uma vez aqui ele cita as Escrituras. Vocês não podem esquecer do quê? De algo que eles sabiam. Porque o que Pedro está falando aqui, basicamente, é uma referência a um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 90. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia o Salmo 90. E o Salmo 90 é interessante, né?
Um dos poucos salmos que foram escritos por Moisés, não é um salmo de Davi. E esse salmo, ele fala muito sobre a transitoriedade da vida. Então, o Salmo 90, no verso 4, ele vai dizer o quê? Irmãos, qualquer judeu saberia isso aqui de cor. A gente tem aqueles nossos salmos preferidos. O Salmo 90 é um salmo conhecido, eles sabiam disso. Quando eles estavam falando, está demorando, está atrasado, Pedro vai dizer, vocês não podem se esquecer dessa verdade aqui. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Era uma referência ao quê? Ao Salmo de Moisés. O texto do Salmo vai dizer, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O que ele está dizendo? Muitas pessoas usavam isso daqui, somente no começo da igreja, na época dos pais da igreja, século 2, 3, 4, eles entendiam de forma literal. Então, assim, não, quando a gente vai fazer conta, a gente tem que fazer assim. Quando Deus fala um dia, significa 1000. Então, existia até uma doutrina a respeito disso, que existia naquela época, o pessoal fazia conta. Então, assim, não, Deus criou o mundo em 7000 dias, porque cada um dia era 7000, então o mundo vai durar 7000. A Bíblia não fala isso. O nosso irmão Moisés aqui, ele estava escrevendo um salmo, é uma linguagem poética, e ele estava querendo dizer algo, ele estava querendo dizer o quê? O nosso tempo não se aplica ao Senhor. Então, aquilo que para você está demorando, para o Senhor é nada, não faz diferença, é isso que ele quer dizer. Eles estão nos lembrando que Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos. Nós somos seres que vivem dentro do tempo. Deus existe fora do tempo. Vocês conseguem? É difícil a gente parar para pensar, mas a gente tem que entender isso. Nós estamos dentro, o tempo é algo criado. Deus não está debaixo do tempo, Deus está fora do tempo. Deus não tem ontem, Deus não tem amanhã. Deus é tudo um eterno presente diante dele, e é assim que ele nos vê. Apesar dele participar, como Cristo veio e participou aqui em carne do nosso tempo, e dele entrar no tempo em algum momento, mas Deus está fora do tempo. E Deus não está limitado a ele. E é isso que a gente tem que entender. Mas está demorando, não está demorando. Meus queridos, Deus não está limitado ao tempo. Uma ilustração que talvez ajude um pouco a gente, essa ilustração não é minha, é do C.S. Lewis, mas é uma ilustração muito interessante. Porque ele era um escritor. O C.S. Lewis escrevia livros, tanto livros de ensaios, mas livros também narrativos, né? E ele conta da experiência dele. Assim, quando você vai escrever um livro, por exemplo, eu estou escrevendo aqui um livro que conta a história de uma família e de uma pessoa e tal, e eu vou contar uma história de alguém, um romance. Vocês conseguem entender que a pessoa que está escrevendo o livro, ela não está dentro do livro, ela não está debaixo do tempo do livro? Que o tempo dela é diferente do tempo do livro? Então, digamos, por exemplo, que ele comece a escrever e ele começa a contar assim, essa é a história de Joãozinho. Ele fala, ponto. Ele fala assim, mas eu vou gastar um tempo mais aqui na pessoa do Joãozinho. Aí ele para e fica 1 ano sem escrever. E aí ele volta para o livro, e quando ele continua, Joãozinho acordou e tomou café. Assim, na história do livro ali demorou quanto tempo? Meia hora? No tempo do escritor demorou quanto tempo? 1 ano. Mas o contrário também acontece. Quando ele está escrevendo, às vezes na história do livro que ele está ali escrevendo, em 1 segundo ele escreve assim, e passaram-se 5 milhões de anos. Quanto tempo passou na vida do escritor? 1 segundo? Quanto tempo se passou na história do livro? 5 milhões de anos. E tem uma outra coisa que é bem interessante a respeito disso. A questão do tempo ficou claro para vocês? Que quem está fora, ele consegue trabalhar com o tempo do jeito que ele quiser, ele pode até voltar. Ele pode voltar no tempo, mandar a pessoa para antes, para depois. Só que tem uma coisa interessante, que eu gosto quando o C.S. Lewis fala, isso não é o nosso assunto, mas é interessante, que ele foi ateu por muito tempo. Ele se converteu com 30 e poucos anos. E uma das coisas que ele achava um absurdo dos cristãos era a questão da oração. Ele falou assim, esse povo acha que tem 1 bilhão de pessoas orando e Deus está prestando atenção na oração do Sérgio aqui de Londrina. E veja, quando você consegue entender que Deus está fora do tempo, como o escritor está fora do seu livro, ele pode gastar todo o tempo que ele quiser com cada um das suas criaturas, individualmente, sem... Ele não está perdendo tempo, ele não está gastando tempo para ele. Como um escritor, ele pode ficar lá, vou ficar uns 2 anos pensando só nas características desse personagem. Deus, quando você ora, quando eu oro, ele tem todo o tempo do mundo para cuidar individualmente de cada uma das nossas petições. Ele tem todo o tempo do mundo para cada um de nós, porque ele está fora do tempo. Toda ilustração relativa a Deus
não funciona. Nenhuma delas vai ser perfeita, jamais. Nessa nossa ilustração, qual que é o problema dela quando a gente aplica a Deus? Porque o escritor, ele também tem um tempo. O escritor vive, o escritor está lá no tempo dele. O nosso Deus, ele está fora do tempo, ele não tem tempo. Mas é só para entender como que a coisa muda de figura quando você altera a estrutura de tempo, de um para o outro. Deus tem todo o tempo do mundo para nós. Deus, ele não demora, ele não tem problema nenhum em esperar. Ele não está esperando. As coisas acontecem exatamente quando elas têm que acontecer. Por estar fora do tempo, o tempo não conta para Deus. Aquilo que está demorando muito para mim e para você, para Deus é como se não fosse absolutamente nada. É só porque não chegou a hora ainda. A falha dos falsos mestres é a falha que nós temos às vezes, muitas vezes. A gente comete essa falha até hoje, é a falha do humanismo. Não estou nem falando como filosofia, mas essa ideia de colocar o homem no centro de tudo. Que basicamente é assim, eu vou julgar Deus de acordo com a minha perspectiva. Se para mim está demorando, logo Deus está atrasado. Como se eu fosse o padrão pelo qual Deus pudesse ser julgado. Não, isso está errado. Se está demorado para mim, é demorado para Deus? De forma nenhuma. É errado porque Deus não é homem e Deus não está sujeito ao tempo do homem. O que é atrasado para você, é atrasado para você, não é para Deus. A gente costuma, sim, ter problema com o tempo. Você tem problema com o tempo? A gente tem, não tem? Às vezes o tempo ele parece que está correndo rápido demais, não parece? Você tem um prazo para entregar, para fazer alguma coisa, os segundos passam rápido. Quando você está de férias, passeando, passa rápido. Mas tem horas que parece que o tempo demora e não passa. Às vezes simplesmente porque você está com tédio, mas às vezes, irmão, são situações difíceis mesmo. Às vezes parece que demora, você está lá orando e pedindo e falando, Senhor, por que o Senhor não me dá logo o marido que eu quero tanto? O filho que eu gostaria tanto de ter? Por que está demorando tanto? Por que está demorando tanto para essa cura vir? Por que essa dor não passa? Por que eu não consigo, não passa essa dor que eu sinto por um ente querido que eu perdi? E não passa. Faz dias, meses, anos, e eu não consigo, e está demorando, e não vem o dia que as coisas vão melhorar, não vem, não chega. Por que não vem? E, queridos, é normal que a gente que está no tempo considere e pense assim. Isso vai vir, esses pensamentos vão vir, isso aí é nós, seres em que a eternidade foi colocada no coração, vivendo no dia a dia. E diante do dia a dia, a gente tem lutas, a gente tem dificuldades. Só que quando a gente se deixa levar por isso, você pode entrar num problema muito grande, de desespero, de ansiedade. Porque essas realidades elas vão continuar sendo assim. Elas vão continuar sendo assim. Só que de qual perspectiva que você vai querer vê-las? Da sua ou da perspectiva de Deus? E esse é o grande ponto. Deus, ele é soberano sobre o tempo. Deus é soberano sobre o tempo. Nós, irmãos, vivemos no tempo criado, certo? Nós vivemos no tempo criado. Nós nascemos num dia, num mês, num ano, numa hora, e vamos morrer também. Nós estamos sujeitos a esse tempo criado. Por mais que você tenha coisas para resolver e fazer da sua vida, você não vai conseguir fazer com que um dia tenha mais do que 24 horas, eles ainda vão ter 24 horas. Mas o fato é, o Senhor, enquanto nós vivemos aqui, está nos treinando para a eternidade. Nós estamos sendo treinados para a eternidade. Nós somos criados. Ao contrário de Cristo, nós fomos criados. Mas você sabe que a partir do momento que você foi criado, que você passou a existir, você vai viver por toda a eternidade? Nós não somos infinitos como Deus, porque Deus não tem início. Mas como Deus, nesse sentido, né, nós não teremos fim também. Meus irmãos, esse tempo que nós vivemos aqui, ele é muito importante. Esse tempo que nós vivemos aqui, ele diz respeito a tudo aquilo que nós vamos experimentar na vida do porvir. Então, esse treinamento para a eternidade é um exercício de fato. É um exercício para nós diante de um tempo que não respeita a nossa vontade, é o quê? Exercitar os nossos olhos a focarem a eternidade. Enquanto nós vivemos aqui, Deus está nos treinando para a eternidade e nós precisamos treinar os nossos olhos. Você pode ter olhos que só veem o dia a dia. É só isso. É o hoje, é o amanhã, é o agora. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus, ele quer que nós vivamos nesse mundo. Para você acordar de manhã, tomar o seu café, fazer a sua devocional, ir trabalhar de maneira que honre e glorifique a Ele, ter o seu tempo de lazer, tudo isso faz parte. Mas nós fazemos isso com os olhos no Senhor,
com os olhos na eternidade. Por isso que a gente não fala aqui de escapismo. Sabe o que é escapismo? É você ficar assim, não vai acabar, eu vou morrer, não, eu vou ficar pensando lá longe, eu não quero, eu vou fingir que nada está acontecendo. Essa é uma postura escapista. Uma pessoa que dorme o dia inteiro para fugir de problemas, uma pessoa que fica no videogame o dia inteiro para fugir de problemas, uma pessoa que fica usando drogas, álcool, drogas ilícitas, e drogas ilícitas também, muitas pessoas usam drogas ilícitas para fugir dos problemas, isso é escapismo. Nós não falamos aqui de escapismo. A gente está falando de viver uma vida que honra e glorifica a Deus, ao mesmo tempo que a gente tem os olhos e a mente na eternidade. A gente precisa aprender a olhar para o nosso tempo sabendo que ele está debaixo desse cuidado e desse controle do nosso Senhor. E que ele tem, como eu disse, toda a eternidade para cuidar individualmente de cada um dos seus problemas e anseios. Se ele falou não para você, ele não fez sem pensar. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E aí tá, a gente pode e deve lidar com o nosso tempo. A gente deve continuar fazendo tudo para a honra e glória dele, vivendo a nossa vida. É assim que ele quer que eu viva. Trabalhando, aproveitando, tendo tempo de lazer, fazendo tudo isso, mas com a perspectiva da eternidade diante de mim. Moisés vai falar isso. No Salmo 90, e esse é um bom salmo, a hora que você chegar em casa, leia ele todo, sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui. Olha o que ele vai falar no verso 12. Ele falou aqui, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, mas ele vai dizer também. Então ele fala, olha, o tempo não faz, tempo de Deus e o nosso não tem nada a ver, mas ele clama ao Senhor uma coisa, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Contar dias, basicamente, é eu ter bem em conta diante de mim o que eu faço com o meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Essa é uma postura totalmente contrária daquele que fica só, não, isso aqui não serve para nada, eu quero ir embora. A gente quer, a gente deseja, a gente anseia pelo dia que o Senhor voltar, mas enquanto Ele quer que eu esteja aqui, eu vou servi-lo. E eu vou servi-lo cuidando da minha esposa, trabalhando e fazendo as minhas coisas. É assim que Deus quer que nós façamos. Moisés nos mostra isso de uma maneira bem clara. E toda vez que você deixa de fazer isso, seja de contar os dias e colocá-los ele dentro da perspectiva do eterno, tá? Sempre quando você faz isso, você vai se deixar levar por duas coisas. Ou para o mundanismo, que é o quê? Esse negócio de eterno era o que os falsos mestres queriam, não tem nada a ver, eu vou viver minha vida aqui. Eu vi esses dias num dos grupos que eu sigo, grupos de parente, família, amigos, esses grupos de WhatsApp. Uma situação triste que aconteceu de uma criancinha que faleceu na minha cidade, trágico assim, uma criança de 3 anos faleceu, caiu num poço e se afogou. E aí alguém escreve assim no grupo, olha, é por isso que eu digo que a gente precisa sempre fazer o quê? Tem que aproveitar cada festa, aproveitar cada oportunidade para a gente gozar a vida e ter um momento bom, porque é isso aí. Aí você fica olhando, isso é mundanismo. Isso é assim, você despreza o que está para cima e vou viver aqui. E o dia que eu não puder mais aproveitar, seja porque eu morri ou antes, vocês vão ver que o Moisés ali no Salmo 90, ele vai dizer que se você passar dos 70, 80, é só canseiro e enfado. Vai chegar uma hora que você pode estar vivo, mas assim, a carne não vai ter o mesmo gosto, você não vai conseguir viajar, e você vai viajar e não vai poder andar, seu olho não vai enxergar o que você foi lá para ver. Meus queridos, isso é uma visão muito curta da vida. Pode fazer sentido, às vezes, para os nossos pré-adolescentes, adolescentes. Eu tenho 14, 15 anos, 16, 17. É um pouco de tempo. Logo, logo você vai perceber que muitas coisas não fazem sentido. Simplesmente não fazem. A vida é um grande absurdo quando você tira a perspectiva do eterno. Os filósofos do século XX chegaram a essa conclusão. E eles não estão errados. Eles rejeitam a Deus. De fato, tudo um grande absurdo se você tira a perspectiva do eterno. Só que também você pode ser levado para outra coisa, se você abre mão dessa perspectiva, para a ansiedade. Quando você quer aplicar o seu tempo ao tempo de Deus, você vai se tornar ansioso. E aqui eu estou falando de uma ansiedade pecaminosa. Não estou falando de uma emoção, estou falando de uma ansiedade de fato que você não consegue descansar, você sempre está preocupado e você quer resolver e nunca nada está certo, e nunca nada está certo. Quando isso acontece, a gente perde tanto o nosso senso de peregrino, nós somos peregrinos aqui nessa terra, e nós somos levados, então, ao quê? Ao desespero. Vocês conseguem entender como uma visão adequada do tempo ele muda a nossa perspectiva de vida? Porque se você hoje está vivendo uma vida bem boa, e às vezes a gente passa por épocas assim,
tem ninguém doente, todos os meus parentes são tudo convertidos, eu estou bem financeiramente, eu estou bem aqui na igreja, meus filhos estão aqui em casa, está tudo certinho. Saiba, vai passar esse tempo bom. Tempo difícil vai vir. Alguém vai morrer, uma hora, alguém vai ficar doente, ou você vai ter um problema financeiro. As coisas difíceis vêm. O Senhor nos ensina isso. Se a sua perspectiva de vida está nesse mundo, saiba que você está tentando se enganar. Agora, se a sua perspectiva de vida está em ficar olhando simplesmente para as coisas dos seus olhos, com aquilo que você acha que é o tempo certo, você também está se enganando. E você vai ser levado ao desespero, da ansiedade. Você vai ficar doente, você vai sofrer e vai ter uma vida muito difícil. Então, uma visão adequada sobre o tempo de Deus coloca os nossos pensamentos, a nossa razão, mas também as nossas emoções no lugar certo. Vocês entenderam? Uma visão adequada acerca do tempo de Deus coloca os nossos pensamentos e as nossas emoções no lugar certo. Eles são colocados no lugar direito. Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre o tempo. Isso vai nos levar a pensar nas coisas lá do alto, como o Senhor nos ensina a fazer, ao mesmo tempo em que a gente está convicto de que a vontade de Deus ainda não é nos tirar desse mundo. Não foi assim que Jesus disse? Não oro, não rogo para que os tires do mundo. Vai chegar uma hora que Ele vai tirar cada um de nós desse mundo, mas não é a hora ainda. Enquanto a gente estiver aqui, é para a gente fazer as nossas coisas, mas com os olhos onde? No Senhor. É isso. É assim que a gente vive. E aí a primeira aplicação que eu faço é: confie no tempo de Deus. Aprenda a descansar e confiar no tempo de Deus. Descanse, confie, espere. Aprenda a esperar. Deus está no controle. Nós somos chamados a exercer a nossa responsabilidade e por isso que a gente continua aqui servindo, trabalhando, mesmo não tudo errado, às vezes a gente continua, a gente tem que fazer. Mas nós estamos confiantes de que Deus vai dar a resposta que Ele quiser e na hora que Ele quiser. E quando Ele fizer, certo? Quando Ele fizer, a resposta vai ser boa. Sempre vai ser boa, mas às vezes vai ser não. Mas ela ainda vai ser boa, porque Deus ele responde o certo, o correto. E muitas vezes nós recebemos nãos de Deus, mas até o não de Deus é um não bondoso e gracioso. Quem é pai aqui sabe que muitas vezes seu filho veio com uma grande ideia absolutamente perigosa, ou ruim, ou errada. E quando você disse não para ele, ele pode até ter chorado. Mas você sabia que quando você disse aquele não era para o quê? Protegê-lo. Nós somos muito, muito, muito imaturos, irmãos. Nós sabemos o que queremos. Quando você compara você hoje, quando você tinha 12 anos, 11 anos, você fala assim, nossa, quando eu tinha 11, 12 anos, eu queria umas coisas tão nada a ver. E aí você acha, agora que eu tenho 40, eu sei das coisas. Possivelmente, quando você tiver 60, você vai falar, olha, quando eu tinha 40, eu não sabia de nada. E quando a gente estiver na glória diante de Deus, a gente vai olhar e falar assim, Senhor, a gente não sabia era nada. Graças a Deus, porque o Senhor falou não aqui, 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 aqui. Só que eu sei que hoje, quando você pede e Ele fala não, só dói muitas vezes. E às vezes a gente está pedindo coisas que não são coisas más, ruins, são coisas boas, coisas que você deseja, coisas que são boas. Por que o Senhor não dá? Meus irmãos, eu não sei por quê, mas eu sei que Ele sabe. E aí é confiança, aí é fé. É descanso. E esse descanso é a confiança nele. Quanto mais a gente crê nessas verdades, mais a gente vai estar desarraigado. Sabe o que é desarraigado? A gente vai ser tirado pela raiz desse mundo. Muitos de nós estamos com a raiz muito profunda aqui nesse mundo. Aí você olha para o céu, o Senhor vai voltar. Vamos orar, Maranata, vem Senhor Jesus? Ah, não, deixa mais um pouco. Meus irmãos, a gente tem que estar desarraigado desse mundo. Senso de peregrino, tá bom? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Essa era a alegação deles, né? Olha aqui que Pedro vai dizer. Não retarda, não atrasa o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns estavam dizendo, Deus está atrasando, Deus está demorando demais. Irmãos, Deus não se atrasa. Então, essa afirmação que eles faziam, está atrasado, não vai vir não. E quando você ou eu, a gente está muito desesperado para que algo aconteça, a gente tem essa perspectiva, não tem? A vida, pode chegar logo aquele dinheiro que eu estou esperando, pode chegar logo aquela resposta daquele emprego, parece que está demorando e Deus está atrasado. Eu acho interessante esse verso aqui,
eu pensei, você pensa numa ilustração. Sabe quando você sai atrasado do serviço? Do serviço não, atrasado de casa para ir para trabalhar. E você já sai meio atrasado e você sabe que aquele dia você não pode chegar atrasado, seu chefe vai estar lá, você tem um compromisso importante, você não pode atrasar. Aí você se arruma, sai correndo, chega no ponto de ônibus, olha para a esquina e nada do ônibus chegar, e olha de novo, ele não chega, e você já está suando, já está desesperado, e aí você olha o relógio toda hora e chega alguém e fala assim, esse ônibus não chega, está atrasado. Aí a pessoa fala, olha, esse ônibus vai chegar às 6h15, o ônibus é das 6h15, agora é 6h10 ainda. O ônibus não está atrasado. Você que está querendo que ele chegue antes do tempo. Eu creio que essa ilustração ajuda a gente a entender um pouco como que a gente age. Quando você quer muito que alguma coisa aconteça, a sensação que você tem é qual? Não chega, não chega, não chega, está atrasado. Não, não está atrasando, não. Ele vai chegar na hora certa, você que está desesperado. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós estamos aqui aprendendo a lidar com a eternidade. Aprenda a esperar. Se ele falou não, é não. Espera mais um pouco, não é a hora ainda. Teve um estudo que a gente fez alguns anos atrás, e se você puder, estude de novo, que é muito interessante, Abacuque. Abacuque foi um profeta que teve esse problema com a espera. Ele levou essa dificuldade dele diante de Deus. E aí ele disse, lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, ele vivia numa época de uma grande injustiça, um tempo terrível. Hoje é muito ruim, mas naquela época era pior. Se você acha que não, vai lá ler o que eles passavam naquela época. Abacuque 1, verso 2, Abacuque teve essa coragem, ele era um homem de Deus, ele teve essa coragem de chegar diante de Deus, e muitos salmistas fizeram isso, muitos homens fizeram isso, homens de Deus e mulheres. E ele disse, até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Era um pedido errado esse? Ele estava clamando por causa da violência dos líderes, os sacerdotes eram mentirosos, os líderes de Israel eram homens violentos, maus, corruptos. Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não salva? As pessoas estavam morrendo, estavam sendo atacadas ali. E aí o Senhor vai responder no capítulo 2. É lógico, a profecia toda é uma resposta. Mas o capítulo 2 já dá para a gente entender um pouco. Deus ele responde e diz assim, porque a visão, essa sentença, essa profecia, ainda está para se cumprir no tempo determinado, que era o julgamento que Deus ia mandar sobre aquele povo. Essa visão vai se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Você consegue entender? Está parecendo que está demorado? Tá. É só uma impressão sua. Fica tranquilo. Vai vir. Na hora certa vai vir. Sabe por que não veio ainda? Porque ainda não é a hora. Então, essa é a grande questão que a gente tem que entender. Pode, irmãos. Eu sei que muitos de nós estamos passando por situações que você queria que alguma coisa acontecesse assim. E pode parecer que está demorado, mas só parece. Só parece. A perspectiva é tua. Da parte de Deus, Deus sabe exatamente a hora que Ele vai dar aquilo que tem que ser dado. Exatamente. Ele não vai dar um segundo antes, nem um segundo depois. No tempo determinado, Deus vai cumprir cada uma de suas promessas para você, para mim e para o seu povo. Certo? Isso a gente tem que entender e aceitar. E o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é a questão da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, que é um dos atributos de Deus. Agostinho ele dizia assim, Deus ele é paciente porque ele é eterno. É uma frase típica de Agostinho, é bem interessante. Deus ele é paciente porque ele é eterno. Nós, por isso que eu não sou paciente, Danilo, eu não consigo ter paciência porque eu não sou eterno. Mais ou menos. A gente, de fato, somos, como eu disse, somos seres criados, mas nós somos criados para a eternidade, nós vamos viver por toda a eternidade. Por isso que nós estamos sendo treinados hoje para quê? Para a eternidade. A paciência de Deus. Então, a gente prosseguindo no texto, a gente vai perceber que Pedro também vai nos explicar o porquê do Senhor ainda não ter voltado. Pedro ele vai dar uma indicação para nós. E está ali no verso 9, olha ali. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. O Senhor ainda não veio, o Senhor não voltou ainda, o Senhor ainda não exerceu o seu julgamento por causa da sua longanimidade. O que é a longanimidade? A gente usa como expressão ou como sinônimo a palavra paciência, mas ela tem um significado levemente distinto, mas elas são bem parecidas e ajudam a gente a entender. O longo ânimo é você ser tardio em irar-se, que é uma outra expressão.
Então, eu recebo algo que me deixa irado, mas eu consigo segurar a minha alma, segurar a minha emoção, para não reagir de maneira imediata, mas eu consigo ter esse longo ânimo, uma longa alma. Eu consigo separar as coisas. Então, vão ser usadas expressões como paciência. Pink vai dizer que essa capacidade de Deus se auto-restringir. Deus ele podia punir, mas ele prefere não punir ainda, mesmo podendo fazer isso. O Senhor não voltou ainda em juízo por causa dessa paciência, dessa longanimidade, que é um dos seus atributos. A gente estudou esses atributos lá atrás, uns 7, 8 anos atrás, quando a gente estudou a confissão nossa. E um dos atributos que a gente estudou era esse, da longanimidade de Deus. Essa longanimidade, ela se trata de uma manifestação da sua bondade em adiar o castigo merecido, sendo tardio em irar-se e suportando pacientemente os pecadores. Eu faço uma pergunta para vocês. Se Deus tivesse, no momento em que Adão e Eva tivessem comido o fruto proibido, Deus tivesse imediatamente matado eles e mandado para o inferno, ele estaria sendo injusto? De forma nenhuma. Ele poderia, ele tinha avisado. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele poderia simplesmente, se você fizer, você vai morrer. E eles comeram, e Deus não exerceu, naquele momento, o juízo que ele poderia exercer, se ele quisesse, o de destruir aqueles dois. E por que ele não fez isso? Porque ele é longânimo. Porque ele tinha uma finalidade nisso, ele tinha algo muito maior, um plano que na mente dele, na mente eterna dele, já estava todo pronto. Ele não ia punir Adão e Eva imediatamente. Houve uma punição ali, em vários sentidos, né, que a gente falou da queda e tudo mais, mas eles continuaram vivos. Mas por quê? Aí o texto continua aqui. Porque ele não queria que nenhum perecesse, senão que todos chegassem ao arrependimento. Bom, se ele tivesse destruído Adão e Eva ali, o que teria acontecido? A experiência humana teria sido encerrada já no primeiro momento. E não existiria necessidade de redenção, não existiria nada, e tudo teria continuado do jeito que era. E antes da gente prosseguir, eu preciso fazer uma ressalva. Esse texto aqui é um texto que, para muitas pessoas, é um texto complicado, porque, olha aí, está escrito aqui, ó, Deus não quer que ninguém pereça, Deus quer que todo mundo chegue ao arrependimento. Está escrito aqui, ó, todo mundo, o universo inteiro é o que Deus quer que seja salvo, todo mundo quer. Irmãos, assim, não é isso que o texto está dizendo, tá bom? E assim, nós estudamos já esse texto nos grupos nas casas, e é só a gente continuar lendo o texto para quando a gente lembrar do que a gente já estudou desse texto, da carta de Pedro, dá para ver claramente que Pedro não está dizendo que Deus não vá punir alguém ou deixar alguém sem punição. De forma nenhuma. É só a gente ver o verso 7. Olha o que Pedro tinha acabado de falar. O dia do juízo vai ser o dia do quê? Da destruição dos ímpios. Então, como que ele não quer? Porque que ele está. Então, assim, as pessoas que defendem aquela ideia universalista, o que é o universalismo? Que no fim das contas, Deus vai mandar todo mundo para o céu. Certo? Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos. Eles aplicam isso sem levar em consideração o resto da Bíblia. E aqui eu não estou nem falando de teologia bíblica complexa, de você ver outros textos, eu estou falando do verso seguinte. Anterior, né? O verso 7, está aqui, está do lado. Ele está falando que vai destruir os ímpios. Aí você vai falar, não, aqui está dizendo que ele não quer destruir. Mas ele acabou de dizer que vai destruir. Citando aqui os universitários, né? O Sproul vai dizer para nós. Para entender corretamente o contexto de convosco, em 1 e 2 Pedro, precisamos apenas ver a quem essas epístolas se dirigem. Para quem que ele está escrevendo? Pedro está escrevendo aos eleitos. Portanto, nenhum e convosco referem-se aos eleitos. Nenhuma passagem em todas as Escrituras defende com maior vigor a eleição incondicional do que essa. Deus soberanamente decreta que nenhum dos seus eleitos pereça e que todos os que ele escolheu irão a ele. Todos os eleitos, sem exceção, em algum momento das suas vidas, irão, sim, ser levados a Cristo. Eles vão crer no Evangelho. Eles irão se arrepender. Eles irão a Ele em fé, porque a eleição não é algo abstrato. Ele pode ser abstrato quando a gente pensa na mente de Deus, mas um dia ela vai chegar a bom termo, ela vai acontecer. A eleição ocorre para a fé, para o arrependimento, para a salvação. Eu sei quem que são os eleitos? Não. Por isso que eu faço o quê? Eu prego o Evangelho a toda criatura.
Esse é o nosso chamado, a gente prega para todos, e o dia que o Senhor quiser, aqueles que são deles vão crer e vão vir. E é isso que o texto está dizendo. Deus não quer que nenhum daqueles a que ele elegeu de antemão pereça, e isso não vai acontecer, todos serão salvos. Todos. Todos quem? Aqueles a quem ele elegeu de antemão. Então é isso que o texto está querendo dizer. Voltando então para o nosso ponto aqui sobre a longanimidade de Deus. Essa pequena ressalva aqui que a gente fez. Deus poderia ter destruído lá com Adão e Eva? Sim, mas ele não quis. Deus não destruiu a humanidade quando o primeiro casal pecou, mesmo podendo fazer isso, porque aprove a ele, por seu amor e sem qualquer tipo de influência externa. É porque ele sabia que eu ia ser bom. Não. Quando nós éramos ainda pecadores, eleger pessoas e salvar pessoas. Desde antes da fundação do mundo, tudo isso já estava no plano soberano do Senhor. E para que esse plano redentivo daí, porque agora teve queda. Queda implica em punição. Para que esse plano pudesse vir a bom termo, para que essas pessoas que ele elegeu e ele amou pudessem ser salvas, Deus ele teve que, mesmo diante de uma situação de pecado, onde ele poderia derramar sua ira, ser tardio em irar-se, parar e falar, não, eu não vou derramar a minha ira sobre Adão e sobre Eva, eu vou esperar que eles tenham seus filhos, e eu vou pegar dos filhos dele, e vou fazer crescer uma geração, e outra geração, e outra geração, e onde todas essas gerações vão ter pessoas eleitas em algum aspecto, até o dia que eu vou trazer Jesus Cristo, o meu filho, que vai nascer nesse contexto para exercer redenção sobre os meus, por aqueles que vieram antes e por aqueles que virão depois. E foi assim que Deus fez. Por causa da paciência de Deus, por causa da longanimidade de Deus, a gente pôde estar aqui hoje, o plano de redenção pôde acontecer. Se Deus tivesse uma ira injusta, a nossa ira, sabe aquela ira explosiva? Assim, não mata ele não. Já matei. Acabou. Não dá para prosseguir. Deus não. Deus ele consegue lidar com isso. E veja, quando ele faz isso, ele sofre. No sentido é lógico, né, irmãos? Eu não estou falando, Deus não sofre como ser eterno, mas assim, para Deus o correto é o quê? Cumprir a sua justiça imediatamente. Quando ele deixa de cumprir a sua justiça de forma imediata, ele está fazendo algo que é uma autorrestrição da sua justiça. Ele poderia já estar exercendo. Não que ele deixa de ser justo, mas ele deixa de exercer na hora em que ele gostaria. Que ele gostaria. É difícil falar de Deus, né? Deus ele gosta do jeito que é, do jeito que ele faz. Mas só para ficar um pouco mais claro, eu estou usando às vezes alguns elementos aqui antropomórficos, né? Pensando em termos de homens, só para ficar mais fácil. Mas Deus é Deus. Então, para que esse plano redentivo pudesse acontecer, ele exerce sua longanimidade. Ele passa, então, a tolerar o mal por um tempo e os pecadores por um tempo, até que todos os seus eleitos venham a ser salvos. Quando que isso vai acontecer? A gente não sabe, tá bom? Olha o que o Sproul vai dizer. Deus não vai consumar o seu reino até que o último dos seus eleitos, seja levado a ele. Não há nenhum problema aqui em relação à soberania de Deus. Somente há o quê? Um testemunho de graça e de misericórdia dessa soberania. Ele vai esperar. Ele vai esperar. Deus ele quer punir toda a justiça. Quando você vê qualquer ato de injustiça no mundo e você fala, eu tenho fome e sede de justiça, muito mais tem Deus. E Deus ele já poderia estar punindo tudo isso, mas ele não pune ainda, ele é longânimo, porque ele está esperando o tempo dele, até que o último eleito seja salvo. Só que quando isso acontecer, aí essa ira que está sendo segurada, ela vai ser solta. Lembra? Deus não abriu mão da justiça dele. Deus não abriu mão da ira santa dele. Deus simplesmente está segurando até que todos os filhos dele entrem. Pensa como se fosse um grande helicóptero para fugir de um mundo que está sendo destruído. Ele está segurando ali, está levando tiro, está levando bomba, está levando estilhaço, só que ele vai ficar segurando até a hora que o último entrar. A hora que o último entrar, minha longanimidade agora não precisa mais ser exercida. Agora eu vou poder exercer todo o meu amor para aqueles que eu amo e toda a minha ira para aqueles que me rejeitaram. E esse dia vai chegar também. Meus irmãos, diante dessa realidade, o que a gente pode ter de aplicação? A primeira, para nós aqui que somos cristãos. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, e nós não sabemos quem são os eleitos, certo? Mas nós temos uma ordem na Bíblia,
E essa ordem é que a gente deve pregar o Evangelho para todas as pessoas. Nós devemos levar o Evangelho para todas as pessoas. Ah, mas para isso que a gente paga alguém? Não, não é assim que funciona. A gente pode ajudar os nossos evangelistas financeiramente, porque muitos deles, muitos missionários, estão em lugares muito perigosos, eles não têm como ter, a gente ajuda. Mas esse chamado é para todo cristão. Aqui é você, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu primo, com o seu tio, com a pessoa que trabalha com você na internet, as pessoas que Deus coloca do teu lado. Meus irmãos, essas pessoas precisam ser expostas ao Evangelho. É assim que Deus quis, é o chamado geral, a vocação geral que nós temos de chamar e falar do Evangelho para todas as pessoas. Deus podia ter feito de outra forma, Ele poderia ter chamado anjos para pregar, mas Ele não quis, Ele quis que fosse eu e você que pregasse, que falasse do Evangelho. Então esse é o nosso dever. Você é cristão, se você acha de fato que essas coisas são importantes, são sérias, são graves, e que pessoas vão para o inferno, meus irmãos, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Ah, mas eu não sei se vai ser salvo. Isso não é problema seu. É o Espírito Santo que salva. O seu papel é pregar e falar. Então, a gente precisa fazer isso. Nós precisamos, isso é um dever nosso. Como que a gente faz? Eu sei que é difícil muitas vezes. Mas, irmãos, a gente precisa, primeiramente, orar. Orar pedindo para que Deus coloca pessoas no meu caminho. Senhor, coloca pessoas para que eu possa falar, me dê oportunidade de falar. A gente deve se preparar. Se você for falar do Evangelho, o que você vai falar? Você vai pregar o quê? Sabe, de aproveitar as oportunidades. Abra mão do seu tempo. Porque muitas vezes você pode chegar e falar assim, posso conversar um pouco mais sobre você sobre isso? Vamos marcar um dia para a gente ler a Bíblia junto? Você vai se dispor? Ah, não, mas eu não tenho tempo, Danilo. Irmãos, lembre-se, vamos aprender a ver o tempo. Esse tempo não é um tempo jogado fora, esse é um tempo de serviço ao Senhor. Vocês entendem? Existem muitas formas onde a gente pode fazer isso. E quando você for fazer, muitas vezes você pensa, eu não tenho condições. Você não sabe o que te salvou? Sabe o que você precisa saber para pregar o Evangelho? Você precisa saber o que aconteceu na cruz. Você não precisa explicar o que Calvino disse, o que Spurgeon disse, você não precisa explicar essas coisas. Nem deve. Diante de alguém que é um pecador que está indo para o inferno, você deve chegar e falar para ele o quê? Do pecado, do inferno, e de uma cruz, e de um Salvador, que morreu por todos aqueles que nele virem a crer. É isso que a gente tem que pregar. Essa é a pregação do Evangelho. Seja direto, seja simples, seja claro. Essa é a realidade, e isso é um chamado para todos nós. O segundo ponto, então, assim, já que a gente tem que pregar o Evangelho, eu preciso falar do Evangelho mais uma vez aqui. Como eu disse agora há pouco, Deus é longânimo? Sim, isso é um atributo dele. E desde Adão e Eva, ele tem exercido essa paciência para conosco, permitindo que o Evangelho seja propagado até que ele volte. Se você aqui tem dúvida disso, se você aqui não sabe, ou você não crê nisso, então eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque o Evangelho, a boa notícia, Evangelho significa boa notícia, é essa, que apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós merecermos uma punição eterna, Deus, ele aprova, ele quis salvar pecadores. Deus quis salvar pecadores. Por isso que o Evangelho não é para aqueles que se acham perfeitos, né? Os que se acham perfeitos sempre rejeitaram o Evangelho. Mas para pecadores. Agora, se você não, eu sou um pecador, Danilo. Então, se você é um pecador, crê que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele morreu naquela cruz, no seu lugar, você pode saber que ele, naquela cruz, ele carregou sobre ele o seu pecado. E se você crê nisso, você pode saber que você foi salvo pela obra dele lá na cruz. Você já está salvo. Você crê, não, Jesus Cristo levou o meu pecado. Eu creio nisso. Ele carregou sobre ele o meu pecado. Meus irmãos, é só isso que nós precisamos crer. Precisamos ter fé nessa realidade, a realidade da cruz, a realidade daquilo que Cristo fez. E Cristo depois, ele fez fazer o quê? Ele ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, nós também um dia iremos morrer e ressuscitar. Nós já morremos com ele, nós já ressuscitamos com ele, mas um dia essa ressurreição nossa, a gente vai ser visível, nós vamos ressuscitar com o corpo. Se você crê nisso, você já está salvo por essa palavra, pela palavra do Evangelho. Mas, se você ainda opta por rejeitar essa realidade, aí é como eu disse, a mão da longanimidade, ela está retendo a ira, retendo. Pensa numa grande barreira. Quem já foi em Itaipu sabe o que é uma grande barreira.
e ele está retendo, a ira está retida desde Adão. O dia do juízo vai ser o dia em que essa barreira vai ser tirada. E toda essa ira vai ser derramada. Sobre quem? Sobre os injustos. Sobre você, se você creu no Evangelho, não é que ela não vai ser derramada, ela foi derramada na cruz, em Cristo Jesus. Jesus sofreu essa ira no meu lugar. Ele também sofreu essa punição, ele também sofreu toda a ira de Deus derramada sobre ele por amor daqueles que ele quis salvar. Mas para aqueles que não estiverem diante de Cristo, ou melhor, aqueles que não estiverem em Cristo, no dia do juízo essas pessoas vão sofrer essa consequência de maneira eterna. Toda essa ira retida vai ser derramada de uma vez só e por toda a eternidade. Isso não é um lugar onde nós queremos estar. Isso não é um lugar que eu quero que os outros queiram estar. É por isso que eu creio no Evangelho. Eu sempre estou diante, eu falo nós. A gente deve estar crendo, esperando no Senhor, descansado nele, analisando a nossa salvação com temor e tremor, como Pedro mesmo nos ensina, e falando desse Evangelho para outras pessoas. E concluindo, o tempo de Deus não é tempo de homem, Deus não está sujeito ao tempo, ele existe fora dele e controla ele soberanamente, e aquilo que nós consideramos demorado é insignificante para ele. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a longanimidade divina tem um propósito, a longanimidade, a paciência divina, tem um propósito redentor. Deus exerce a sua paciência não querendo que nenhum dos eleitos pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.